Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Juízes. Capítulo 16, no versículo de número 28. Juízes, capítulo 16, versículo de número 28. Livro de Juízes 16, 28. Amém? Pode procurar, estou escutando umas passagens, é bom que você acompanhe. Daí, depois que nós orarmos, não feche a Bíblia, a gente vai passear aí por Juízes, tá? Muito bem, Juízes 16, 28. Então clamou ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Amado Deus, nós te adoramos nessa noite. Pedimos ao Espírito Santo a tua direção e o teu entendimento, ó Deus, sobre a palavra que será ministrada. Espírito Santo, não é em nós nada e nada somos, mas tu tudo és, ó Deus, e por isso nós clamamos ao Senhor, ao Espírito Santo, que a tua palavra, Pai, venha trabalhar em nossas vidas, nos instruindo, nos ensinando, trazendo a sabedoria, Pai, o discernimento necessário para que esta palavra seja em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos, através dela, Senhor, caminhos, tomar decisões e andar naquilo a qual o Senhor já tem nos falado, que sejam caminhos de vida e não caminhos de morte. A tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos. Nós queremos, ó Deus, aprender dela e viver nela. Então o Espírito Santo vem e se move, e que essa palavra seja, meu Deus, ousada e poderosa pelo teu poder. Meu Deus, nós quebramos toda obra contrária, todo o trabalho, ó Pai, toda obra que o maligno tenta levantar, nós lançamos por terra. Toda bravata do inimigo, toda ira, em o nome de Jesus pedimos. Deus, se move no nosso meio, vem e toma o teu lugar. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em o nome de Jesus. Irmãos, eis aqui a oração de um homem grande, forte, exclusivo, diferente, poderoso, e haveriam N atributos para passar de quem é este homem que se chamava Sansão, um homem a qual tinha um poder sobrenatural extraordinário, um homem a qual estava orando, mas infelizmente não estava orando em uma igreja, não estava fazendo a sua oração em uma sinagoga, não estava no templo, não estava no campo, mas estava fazendo uma oração em uma prisão, estava orando em uma prisão suja, nojenta, fria e escura, uma pessoa que clamava a Deus em uma situação totalmente negativa, de derrota e amargura, um homem que de maneira sobrenatural nasceu debaixo do poder de Deus, debaixo de algo extraordinário, de uma forma, totalmente magnífica, está agora preso, clamando, porque perdeu seus dois olhos para o inimigo e está a ponto de ser morto. E ele clama a Deus: Senhor, dá uma força para mim aí, porque as coisas estão de mal a pior para mim, e eu preciso me vingar. É óbvio que quando ele faz essa oração de vingança, ele estava muito mais querendo reverter um quadro de desonra e um quadro de desobediência, no sentido de se alinhar com o que Deus desejava, porque Deus levanta este homem chamado Salomão para executar algumas tarefas, e a principal tarefa era ser juiz, um juiz do seu povo, um guardador do seu povo, um instrumento de juízo não para o povo, mas para os inimigos.
Deus faz algo grande na vida deste homem, para que ele fosse muito ousado e usado. Além de ser alguém a qual tem uma concepção ou um nascimento extraordinário e sobrenatural, para libertar o povo de Deus, Deus dá a ele força, uma força tamanha, que ele chega a arrasar, ele mata muitos, tudo de uma vez. Ele é uma pessoa realmente extraordinária. Algumas pessoas que talvez não conheçam a história de Sansão, acham que isso é um conto, é uma historiazinha, mas não era. Deus não privou para este homem força, ele nasceu debaixo de um propósito. Deus olhou para ele, para o seu pai, para a sua mãe, e diz: nascerá um que será juiz sobre Israel, para ajudar o povo, para dar força ao povo, para libertar o povo das mãos dos filisteus ou dos inimigos. E a trajetória e essa incomparável desejo de Deus para que ele fosse grande, se manifesta em seu nascimento. É um nascimento tão extraordinário. Se você abrir a sua Bíblia em Juízes 13, no versículo de número 1, você vai ver que algo muito interessante acontece. Juízes 13, verso 1, mostra como é e o porquê não é que esse nascimento ocorreu. Então diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era o que, irmãos? Estéril, não tinha filhos, porque ela não tinha condições, ela não podia ter filhos. Então o que houve? Ela então teve um filho. Ele era fruto deste nascimento, ele era fruto de um milagre extraordinário, ele era um propósito de Deus manifesto, ele era a própria vontade de Deus que foi trazida, de uma forma magnífica, porque a mulher era estéril. É um quero crente, irmãos. Ele veio para o culto, glória a Deus aí, tá vendo? Que maravilha. E ele está ali, então ele é da fé mesmo. Então veja, que esse nascimento sobrenatural dele foi um desejo de Deus, porque a mulher não podia ter filhos, era estéril. Nós seguimos com a leitura, e a Bíblia vai nos mostrando que o anjo do Senhor, no verso 3, apareceu a esta mulher e lhe disse: és o que? Estéril. E no seguinte diz assim: olha, e nunca deste a luz, mas conceberás e terás um filho. Olha que coisa extraordinária, porque Deus traz e vem fazer já um milagre fantástico na vida dessa mulher, e porque nós já falamos muito o que era não ter filhos na época. Hoje tipo assim, falar, acho que a profecia será diferente, diz assim: você pode ter filhos, mas você não terá filhos. Aí a mulher fala: desgraças a Deus. Mas antes era ao contrário: você não pode ter filhos. E algumas, você não pode ter filhos, e você vai ter filhos. O anjo veio trazer essa mensagem para ela e mostrar que algo aconteceria. E no versículo de número 4, ele coloca uma referência, e ali uma dieta, ou seja, uma orientação dietária para elas, doutrinas de dieta dos judeus. Em algumas traduções eu acho até bastante interessante, que no verso 4 diz: agora guarda-te de que não bebas vinho, e nem bebida forte, nem comas coisas imundas. E tem a bebida forte como cerveja. Achei pouco, porque a Brahma escolhe essas porcaria, falir toda lá, porque a turma que era de Deus não bebia, e vocês também não, amém? E aí Deus, para fazer esse milagre extraordinário, impôs, colocou, dirigiu e orientou essa mulher a seguir algo. Você não vai se mexer ou se intrometer com coisas as quais não agradam a Deus. Você precisa se guardar de coisas as quais o Senhor não gosta, para que Ele cumpra em sua vida algo fantástico, algo grande, algo magnífico. E no versículo de número 5, ela fica exposto que essa mulher precisaria dedicar essa criança a Deus. E aí diz o seguinte, para você entender toda a história: porque conceberás e darás à luz a um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha,
porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então diga: Sansão foi fruto dos projetos de Deus. Amém? Agora diga assim: eu sou fruto do projeto de Deus. Então, irmãos, Deus projetou algo na vida daquele homem, e Deus fez um projeto para a sua vida também. Deus, Ele escreveu linhas. Você não é um fruto do acaso, de uma explosão cósmica, não, de um erro. Ah, mas meu pai não me amou, minha mãe não amou, mas Deus te amou, e se você está aqui é porque Ele tem algo em sua vida. Mas veja, voltando para Sansão, Deus vai e envia um anjo, e fala com a mulher, diz: olha, você é estéril, mas o povo está oprimido, e eu vou livrar o povo. Sansão era um projeto de Deus, ele era um guerreiro de Deus, ele era um herói de Deus, ele era, sabe, um valente de Deus, ele era um batalhador de Deus. Esse foi o projeto. E infelizmente, para quem tinha todo esse projeto, e agora quando nós lemos 16:28, ele está orando, preso, está com os olhos furados. O que houve com este homem? O que é que aconteceu? Qual é a história dele? Quais são os porquês dele estar nessa situação? Um homem a qual o anjo anuncia, a qual o anjo fala. E eu acho interessante, porque quando a esposa conta a Manoá, que a esposa vai correndo para o marido e diz: meu Deus do céu, o que foi? Eu estava lá no campo, e um homem de Deus apareceu, e veio aqui e disse para mim que eu vou ter um filho. O homem arrepiou as cabeças: está doido? O anjo veio, e eu quero ir lá falar com ele, porque vai nascer esse piá, especialmente encomendado por Deus. Como que nós vamos tratar ele? Aí eles orem para Deus, eles oram, né? Deus envia esse anjo novo para falar como é que nós tratamos o menino. E aí o anjo vem novamente para a mãe, né, para a esposa de Manoá, e ele falou: o anjo está lá. Diz: vamos lá. Ele chegou: seu anjo, tudo bem? Como é que eu vou fazer com esse camarada? Tu faz assim, assim, assim. Então Sansão, ele foi criado. Sansão sabia quais eram os planos para a sua vida. Sansão tinha a absoluta certeza de como deveria ser a sua conduta, como deveria ser a sua forma, o que ele deveria e poderia ou não poderia fazer, porque havia sobre ele este plano que se chama de Nazireu. Eram coisas as quais eles deviam guardar. Não poderia se cortar a navalha, cortar a sua barba, o seu cabelo. Ele não poderia tocar em nada que fosse imundo, inclusive coisas mortas, ou corpo morto. Ele não podia beber vinho ou bebida forte. Existia uma série, né, de coisas que ele deveria guardar, e desde cedo a sua mãe orienta este homem a fazer estes caminhos. Embora você não tenha, né, o propósito nazireu, mas você é do Senhor de Nazaré. E existem para você e para mim as diretrizes de uma consagração, que nós precisamos tomar cuidado, que Deus vem falando: olha, tu é o meu campeão, tu é o meu guerreiro, eu quero você para livrar a tua família, para livrar disso, livrar daquilo, te abençoar. Mas olha, não toque em nada impuro, não permite que o pecado venha cortar o nosso relacionamento, não faça algo que é mal, porque de campeão você pode passar derrotado, com os olhos furados em uma cadeia. Essa era a situação deste homem. Um homem que foi criado, um homem que foi projetado, um homem que foi um milagre, um homem que era fruto de algo sobrenatural, desde a sua concepção. Mulher estéril ganhar um bebê, isso é algo extraordinário. E quando ele nasce ainda, ele é dotado de uma força descomunal, um homem que tinha forças, né, para fazer grandes coisas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia nele. Em 13:24, Juízes 13, no verso número 24 e 25, nós vemos que o seu crescimento já começa a mostrar algo, que Deus já estava com ele. Diz assim: depois esta mulher deu à luz a um filho e colocou o seu nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, ou mexer com ele. Deus começou a trabalhar, Deus começou a falar, Deus começou a ministrar, Deus começou a orientar ele. Por certo que nas madrugadas, por certo nas suas andanças com a sua mãe, com o seu pai, durante a sua infância, entrando no período que naquela época com certeza não tinha um aborrecente, né? Isso é que criaram agora. Mas ele com seus 12, 11, 9, 7 anos, 8 anos, a sua mãe dizendo: olha, Sansão, a mamãe estava no campo fazendo a colheita, e o Senhor mandou o seu anjo.
e falou para mim que você viria. Você é um presente de Deus. Deus vai usar a sua vida, você vai ser usado para libertar o povo que é oprimido pelos filisteus. Você é isso, você é aquilo. Ele devia pegar aquele cabelão e dizer: mas por que eu sou cabeludo desse jeito? Não, porque é um voto, meu filho. Opa, olha aí, tem um bicho morto aí, não chega perto aí não, porque você tem um voto nazireu, não rela nisso aí não, e e ele foi sabendo. E assim é Deus em nossas vidas. O Espírito de Deus vai nos movendo, nos mostrando, nos orientando. E acha que a mãe dele não contava essa história todos os dias para ele? Nós vemos, existe um programinha lá que passa eu não sei nem como é o nome, mas de mães que preparam as filhas para concursos de beleza, né, as Miss não sei das quantas lá, e a vida das mães é cuidar daquela menina e fazer a mente dela para que ela se prepare, para que ela ande bem na passarela, para que ela tenha uma vida como todo o glamour necessário para que ela possa andar bem, desfilar bem, ter boa aparência. Então, isso que é passageiro, as mães, os pais lutam por fazer. Acha que a mãe de Sansão fazia diferente? Dia após dia, você é o libertador de Israel. Sansão, pelas tuas mãos, Israel será livre do povo filisteu. E ele via que os filisteus vinham e detonavam os filhos de Deus, e ele via aquilo, mas ainda pequeno não podia fazer nada, e aquilo em seu coração foi crescendo: eu vou libertar o povo, eu vou ser o grande guerreiro, eu sou campeão de Deus, e não sei o que, e tarará. Aquilo em seu coração, em sua vida, era algo que ele cresceu. Porém, irmãos, como é que pode um campeão da noite para o dia ir para a cadeia? A verdade é que não foi da noite para o dia, é uma sequência de eventos, que nós também nascemos para ser campeões, amém? Fala para o teu irmão: tu nasceu para ser campeão. Fala mais alto para ele entender: tu nasceu para ser campeão, amém? Então, irmãos, como é que pode algo acontecer assim? Olha que interessante o que Sansão fez aqui, eu anotei aqui porque é muito interessante. Em 14:5, nós vemos que ele mata um leão. Juízes 14, no verso 5. Descansa. Bom, vamos, 14:5, vamos lá. Desceu Sansão com seu pai, foi para Tina, e de repente veio um leão novo, rugindo, e saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele rasgou o leão de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Provavelmente essa primeira manifestação de força que Sansão faz, ele pega um leão e é tomado do poder de Deus, ele abre esse leão ao meio e lança esse leão ao lado. Não é algo que é brincadeira. Então ele vai crescendo e passa-se mais um evento. Em Juízes 15, no versículo número 4, acontece algo que já começa a mexer com os inimigos. E diz assim: foi Sansão e apanhou o que, irmãos? 300 raposas, e tomando fachos, ajuntou as caudas, em suas caudas em pares. Então pôs fachos entre cada uma delas, suas caudas, e chegou fogo aos fachos, e largou as raposas na seara dos filisteus. Incendiou assim tanto os molhos como o cereal para ceifar, e as vinhas e as olivas. Olha que loucura esse doido fez. Ele pegou raposa, irmãos. Eu não sei que raposa era, se era grande, se era pequena, não me importa. A gente não consegue pegar nem um cachorro na rua, se correr, nem um franguinho. E esse cara pegou 300, e pegou essas raposas e amarrava em parzinho, sei lá, no pescoço, no rabo, na cauda, e pegava uma bola de fogo, uma bola de pano, de pano, de feno, e colocava lá um piche, coisa e tal, e mandava fogo e soltava as raposas, e uma puxava para cá, outra puxava para lá, e ele soltou, 150 casalzinhos com bola de fogo, bem no meio da plantação dos filisteus, queimou toda a provisão dos filisteus, bem como as oliveiras e a provisão. Os caras falaram: mas quem que fez isso? Veja que ele já estava começando a perturbar o inimigo. E quando você começa a lutar contra as obras do mal, o inimigo começa a ficar de olho em você. Só que ele não é páreo para você, porque Deus te fez para vencer o inimigo, amém? Nós fomos levantados para vencer o inimigo, mas algumas coisas precisam ser observadas que não podemos estar mexendo nas coisas que são impuras, não podemos estar nos envolvendo com aquilo que Deus disse para não se envolver. Então este homem tinha, na verdade, todas as características e toda a descrição de um homem que seria um grande líder, o potencial de líder, um grande juiz. A história dele e de Israel poderia ser totalmente diferente se ele não fosse como foi. Ele era o cara que tinha tudo, mas o seu potencial foi
sabe, derrocando ou caindo, porque ele começou a desobedecer e menosprezar aquilo que Deus havia dirigido na vida dele. Deus tem potencial em sua vida para que você destrua o inimigo, destrua os que te perseguem, para que você tenha vitória, uma força tremenda, porque o Espírito Santo de Deus se move em você, e às vezes você poderá, se não observar isso, ser um derrotado e um fracassado, como infelizmente este menino começou a andar para isso. Nós precisamos tomar muito cuidado. Agora na prisão e derrotado, ele clama a Deus pedindo por socorro e força novamente. Então nós vemos que uma das primeiras coisas que ele faz, ele começa a, na verdade, virar as costas para os princípios de bênção de Deus. Diga: eu sou salvo. Diga: eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida. Irmãos, isso é a maior dádiva que você pode ter e eu posso ter, a unção e o poder de Deus em nossa vida. E ele começou a menosprezar isso. Deus se movia nele, o Espírito Santo estava nele, ele era fruto de Deus, não era para que ele nem houvesse nascido, mas porque a mãe era estéril, e Deus fez com que ele viesse, e nascesse, e crescesse, e tivesse forças, mas ele começou a menosprezar. Existem pessoas que começam a menosprezar as dádivas de Deus, e é o princípio da queda. Deus tem cercado você de bênçãos, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado forças, Deus tem te dado direção, entendimento, força para a batalha, Deus tem cercado você de pessoas boas, tem te dado coisas para você, entendimento para você ir adiante, e às vezes nós reclamamos e murmuramos, e somos pessoas que não entendemos as dádivas de Deus, e começamos a debandar. Esse é o princípio dele, porque ele começou a menosprezar o que Deus havia lhe dado, que era o seu nascimento e a sua força. 14 verso 1, nós vemos que ele faz algo que não era bom, e que muitas pessoas hoje fazem, desobedecem os pais, como é fácil desobedecer os pais hoje. Desceu Sansão a Tina, e viu ali uma mulher dos filhos dos filisteus. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora tomai-a para mim por mulher. Porém seu pai e sua mãe responderam: não há mulher entre os filhos dos teus irmãos, e nem entre todo o nosso povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Mas Sansão disse ao seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada. Irmãos, os pais dele estavam dizendo: meu amigo, tem tanta hebreia aqui, tem tanta israelita, não era israelita, tem tanta mulher do povo, que é tão linda quanto, e para que é que você quer pegar uma mulher do inimigo? E aí, se você olhar Coríntios 6,14, a Bíblia fala que comunhão há e que o consenso há, luz com trevas, o que serve a Deus e o que não serve a Deus, que consenso há, não há consenso. Então nós vamos vendo que ele começou a se afastar e desobedecer. Cuidado, que esse afastamento começa a gerar espaço para o inimigo. Então os pais dizem: não, Sansão, não faça isso. Ele diz: ah, pai, não tem problema não, eu gostei, ela é tão bonitinha, não é? Ela faz tanto meu jeitinho, quando ela sorri, faz até uma covinha. Aí os pais olham bem e dizem: ai, isso não está legal, isso não está bem, né? Aí esse dia eu falava: chuta que é laço. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque Deus ele tem os padrões e referências para nos manter-nos vamos supor, no contexto de campeão. Deus não pode nos dar a vitória e sermos campeões fazendo exatamente aquilo que Ele não quer. E Sansão começou justamente a abandonar os preceitos de Deus e fazer as suas vontades. A Filisteia é linda, eu gostei dela, da roupa dela, eu gostei do jeito dela, do cheiro dela, eu quero ela. E os pais dizem: não, a Bíblia já fala, a Bíblia não, mas Moisés já nos alertou, nós precisamos estar com quem é do nosso povo. Não quero saber. E esse camarada vai e toma a mulher por esposa. Então veja que a decadência ela não é automática e imediata, mas ela é progressiva. Automática ela é, porque ela progride automaticamente a queda. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Então as pessoas às vezes começam a brincar, e ele escolheu aquilo que era carnal, aquilo que era desejoso, aquilo que era para ele, aos seus olhos, aprazível e bom, mas ele começou a trazer para si maldição e destruição para a sua vida. Ele quebrou o voto com Deus, o voto de Nazireu. Para que você tenha uma ideia, em Número 6, no versículo de número 3,
Números, volta um cadinho aí, como diz o mineiro. Números, você viu como quero agora ficou prestando atenção? Números, capítulo 6, no versículo de número 3, nós vamos ver como se aplicava este voto e o que era o voto. Livro de Números, capítulo 6, no verso 3, diz assim: olha, abster-se-á de vinho ou de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá as uvas frescas, nem secas, todos os dias da sua consagração. Não comerás nenhum produto da videira, desde a semente até as cascas, todos os dias da sua consagração. Não passará navalha sobre a tua cabeça, será santo, até que se cumpra os dias pelos quais separou para o Senhor. Deixará aquecer livremente o cabelo. Durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor, não se aproximará do que, irmãos? Nenhum cadáver. Essa era a lei e o projeto para o nazireu. Esse aqui era o voto que ele havia feito. Por isso que a força dele, entre aspas, não estava no cabelo, mas estava no fato dele obedecer a Deus. E aí nós vemos a quebra disso em Juízes, capítulo 14, no versículo de número 8. Ele já começa, infelizmente, a ir contrário àquilo que Deus havia definido para a sua vida. Juízes 14, no verso 8, diz assim: depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho, e ao ver o corpo do leão morto, aquele que ele havia matado, neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele, e comeram, porém não deu a saber que havia tomado mel do corpo do leão. O leão era o quê? Um cadáver. Veja, ele começou, porque o pecado começa assim: a pessoa é de Deus, o Espírito Santo move nele, e a pessoa sabe que aquilo é mal, então ela se afasta, ela se abstém, ela diz: não vou fazer isso não. Eu fui separado por um projeto de Deus, a minha vida não é à toa, Deus tem algo para fazer em minha vida, eu sou um campeão do Senhor, eu estou aqui para vencer o inimigo. Então ele se abstém de tudo para manter-se com o Espírito Santo, que é o que dá poder na vida do cristão. Mas ele começou a relevar, ele se achou forte, ele se achou inteligente, ele se achou, né, o cara, e aí ele vê o leão e ele tem desejo daquele mel, e ele sabia, obviamente ele sabia que era um cadáver. Ele foi, irmãos, ele fez algo muito mal, porque ele não somente tocou no leão, mas ele pegou um alimento que estava lá no leão, morto, um cadáver, e ele tanto sabia que era um mal, que ele nem contou aos pais, não é? Alguém que faz algo, que pega lá a mexerica do vizinho escondida, e vem dar de presente para você: chupa a mexerica aí, e o cara chupa, porque você falou: é roubado. Eu disse: Deus me livre, não quer nada desse negócio aí não. Então, irmãos, ele começou a decair, e ele começou a perder a presença de Deus. A história do envolvimento dele com Dalila e tudo mais, depois você lê aí, eu pego o DVD ali, que é bastante interessante. Mas com isso, ele começa a perder a presença de Deus, e ele se envolve com o inimigo. O grande problema é esse: ele começa a se envolver com o inimigo, ele começa, entre aspas, deitar ou dormir com o inimigo. E existem pessoas que estão fazendo essa negociata com o inimigo, só que Deus, ele não fica, ou você é de Deus, ou Deus não é seu. As pessoas acham que Deus estará. É óbvio que no começo da caminhada cristã, no começo nós estamos andando e lutando, nós ainda vamos tropeçar e errar, e durante toda a caminhada nós não vamos lutar por não fazer isso, e Deus sabe, mas ele não estava nem aí. Por várias vezes advertidos, por várias vezes Deus mostrando para ele o que deveria fazer, ele: estou nem aí, vai dar certo, não tem problema. Então ele faz essa oração, porque ele havia perdido os seus olhos, a sua liberdade, a sua utilidade e a presença de Deus em sua vida. Perdeu a sua força, ele não tinha mais força para nada, porque os seus cabelos foram cortados, e ele perdeu o voto que ele havia feito com Deus, e algo infelizmente aconteceu em sua vida, a presença de Deus se esvaiu. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, mas nós vemos que ele clama a Deus. Essa é algo muito importante, que mesmo em queda e mesmo em derrota, quando nós clamamos a Deus, ele é fiel. Amém, irmãos? Ele clama a Deus. Vamos ver essa história, porque é muito linda. 16, 26,
mostra o seu clamor. Juízes 16, no versículo de número 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pelas mãos: deixa-me apalpar as colunas que sustentam a casa, para que me encoste nelas. E olha que a hora que essa casa estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os participantes dos filisteus sobre o telhado, onde havia 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar, porque eles estavam brincando com ele. O campeão agora era um palhaço nas mãos dos filisteus. Então, para resumir aqui, para a gente acabar em tempo, ele está no templo de Dagon, e lá com todos os filisteus olhando e satirizando e machucando ele, já com os olhos feridos, com o cabelo cortado, ele ora a Deus e pede para que esse moço leve até... É muito interessante que você assista o filme. E o templo, ele era todo, o pilar, em vez de ser o pilar, era a estátua de Dagon que sustentava todo aquele local. Então ele vai entre os pilares e coloca as suas mãos e diz: Senhor, dá-me mais esta vez força para que eu me vingue. Mas a vingança não era pelo seu, era vingança por tudo que eles haviam feito contra o povo de Deus. E sabe o que é fantástico? Deus ouve a sua oração. É um Deus tremendo, é um Deus amoroso. Então a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Então, irmãos, Deus sempre é aquele Deus compassivo, mas Ele espera algo de você. Abre Isaías 48 no versículo de número 17 e 18. Nós iremos orar, mas que você possa entender que certos caminhos podem destruir a sua vida por omissão, porque você é uma pessoa que quer servir e quer seguir, mas faz pela metade. Deus quer teu coração integral, por isso a Bíblia diz: filho meu, dai-me o seu coração. Isaías 48, 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua retidão como as ondas do mar. Amém? Coloque em pé em nome de Jesus. Deus está chamando e dizendo: filho meu, ah, se desses ouvidos, se você tivesse ouvido a minha voz, eu te ensinaria o que é útil, para que você pudesse andar no caminho, e andar em caminhos que são apreciados e abençoados. Deus espera que você ande por este caminho. Deus espera que você ande e vive, para que os conselhos úteis do Senhor possam lhe dar vida e fazer de você um grande campeão, uma campeã. Ainda que os inimigos sejam fortes e grandes, Deus quer trazer para você grande vitória. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar neste momento. Talvez você até se identifique com a história aí. Diz: olha, pastor, é verdade, eu me sinto um derrotado, mas eu nasci porque Deus me separou para ser campeão. Deus te separou para a vitória. Se há derrotas e você acha que você está no calabouço, na prisão, como este homem estava, é bom que você comece a pensar por que é que você vive a prisão neste momento. Talvez algumas coisas foram feitas que têm trazido para você este mal, mas como Sansão fez e pôde orar, e Deus se compadeceu dele e mudou a sua história, Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar, Ele vai ouvir e Ele vai dar a resposta, em o nome de Jesus. Não seja uma pessoa, sabe, que ande longe dos caminhos de Deus. Deus usou a vida de Sansão para nos trazer a advertência, que é muito, muito prejudicial seguir os nossos desejos, abandonar as nossas alianças com Deus, se envolver com o inimigo, porque o inimigo não perdoa, ele mata, ele põe na prisão, ele fura os olhos, ele destrói, ele ri, ele quer nos fazer verdadeiros joguetes em suas mãos. Mas quando estamos com Deus, Ele nos ama, Ele nos salva, Ele nos guarda, Ele vai adiante de nós, Ele está conosco. Escolha andar e viver como um campeão de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.
Meu Deus, nós te adoramos nessa noite. Quantas vezes, ó meu Pai, o inimigo tenta, e quantas vezes, ó Pai, ele vem talvez mostrar fraquezas e derrotas, as quais nós sabemos que não há, porque Tu já nos garantiu a vitória. Derrotado é aquele, meu Deus, que não crê no Senhor, ou que não anda nas Tuas veredas e na Tua verdade, porque aqueles que andam e vivem segundo o Teu querer, já venceram pelo Teu precioso sangue. Por isso já há uma coroa, por isso, meu Deus querido, Tu morreu em uma cruz, e nos deu a ressurreição e vida. Pai querido, nada pode parar aqueles que estão em Cristo Jesus. Que todos que aqui estão, Pai, possam ter aprendido nesta noite a necessidade de andar e viver conforme os Teus preceitos, que nenhuma derrota há para aqueles que estão em Ti, que ainda que o inimigo possa nos assediar, ainda que ele possa, Pai querido, talvez nos cercar, todavia nós lutamos e vencemos, porque o Senhor está conosco. Espírito Santo, nós vemos a Tua palavra mostrando que o Senhor se apoderou de Sansão, ele rasgou o leão, ele prendeu, meu Deus querido, as raposas, ele venceu homens com uma queixada de um animal, matou 1000, ó Pai querido, porque o Seu poder estava sobre ele. É o que nós queremos, ó Pai. Nós queremos esse poder como pais, queremos esse poder, Pai, sobre as mulheres como mães, queremos sobre os filhos, queremos sobre a nossa família, queremos sobre nós, ó Pai, para vencer o inimigo, o pecado, e Te servir, ó Pai, com o corpo todo, com a mente, todo que nós somos, ó Pai. Nós queremos servir ao Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, se apodere de nós também. É o que nós oramos nesta noite. Pai querido, nós precisamos da Tua presença para podermos vencer os inimigos, para vencer, ó Pai, os gigantes, os leões, para vencer os filisteus desta época, em o nome de Jesus.